Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente, bem-vindos ao mundo da magia e do mistério. Este vídeo de hoje vai ser um pouquinho difícil de fazer porque eu vou tentar responder nele uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, que é: Jorge, qual é o mago que te inspira? Qual é o mago que serve de referência para você? E digo que é uma coisa difícil porque eu vou ter que falar aqui de alguém que eu admiro, que eu gosto muito, que eu acho que é meu ideal de mago. Só que, claro, a gente sabe que o que a gente de repente gosta não é o que as outras pessoas gostam. Tá? Então, falar do ídolo da gente, de vez em quando, é chato, né? Para outros. Então, eu vou tentar responder a pergunta hoje utilizando o vídeo para dar algumas características típicas de um mago poderoso e que sirvam para vocês procurarem também quais seriam os magos ou magas que são referências. Lembrando que, óbvio, muitas vezes vocês não vão ter só um. Eu vou falar aqui do principal, mas é lógico que posso ter outros magos em outras áreas que me servem de referência para áreas diferentes. Aqui vamos falar daquele que eu admiro e gosto do estilo dele, da forma como ele controla a realidade. Porque, lembrem-se, a magia é controle da realidade. Também através da vontade. O mago pode estar diretamente dentro da área da magia ou não. Isso é uma coisa muito importante para entender. Muitas vezes, a pessoa que vai servir de referência para vocês não é necessariamente um mago, um feiticeiro, uma bruxa, uma maga ativa no mundo da magia, assim, que está aparecendo em diferentes lugares, tipo Crowley, por exemplo, como era Aleister Crowley, ou neste momento Donald Tyson, ou tantos outros que temos por aqui, também Starhawk. Tem, neste momento, um monte de magos excelentes. Também magos, magas, bruxos, bruxas. Estamos numa época fantástica. Mas muitas vezes o cara não está diretamente dentro do mundo da magia, e sim fora. Só que quando a gente bate o olho, a gente reconhece: este cara é um mago. Simplesmente está exercendo a magia dele numa outra área. Bem, isso falado para que quando eu falar do mago que eu uso de referência, não me digam: mas este cara não é um mago. Cuidado, muitos dos maiores magos estão em lugares de influência. Bem, e bom, dito tudo isso, vamos falar do mago que me inspira, que é só nada mais, nada menos que Jean-Michel Jarre, o músico francês. Este cara aqui. Então, alguém diria: mas Jorge, Jarre é um músico. Tá? Sim, meu pai também era músico e era mago. Tá? Mas não é por isso. Quando vocês analisam um mago, vocês procuram certas características e todas elas estão bem visíveis em Jean-Michel Jarre. Então estamos falando de um cara que revolucionou a música eletrônica, ou seja, ele é a música eletrônica atualmente. Sem deixar de lado, obviamente, a Mike Oldfield, a Tangerine Dreams, ou muito mais comercial, Alan Parsons, Pink Floyd, pues que, por exemplo, o lado oscuro da lua, né? Ou seja, temos música eletrônica em um monte de lugares, mas quando apareceu Jean-Michel Jarre, tudo mudou. Estamos falando do cara que começou a utilizar o som surround, ou seja, o surround é não criado por ele, mas expandido por ele, porque ele precisava um tipo de som especial que não existia. Então, uma coisa clara de Jarre é: o que não existe, ele constrói. Isso vale tanto para os acordes como para os instrumentos. Os instrumentos dele são dele. Jarre tem toda uma série de instrumentos que utiliza, alguns dos mais famosos, por exemplo, a harpa laser, que normalmente é um dos pontos, assim, espetaculares de qualquer show dele. O que vocês têm aqui? Um mago que vai criando tudo o que ele precisa, mas também que tem controle de tudo. Um cara que, à medida que ele vai avançando, vai modificando a estrutura onde ele está.
Então, como falei, a música eletrônica se divide em antes de Jean-Michel Jarre e depois de Jean-Michel Jarre. Ponto. No meio da carreira dele, ele achou que o estilo que ele tinha já não era mais interessante. E aí teve que sair das gravadoras onde ele trabalhava, nos selos discográficos, né? E aí deu um pau entre eles, porque logicamente o cara estava vendendo milhões e o cara queria experimentar outras formas. Então teve que chegar a um acordo, portanto, abriu mão de todos os royalties dos primeiros CDs que ele, e discos originalmente, né, que ele tinha criado, todas as músicas originais, e a partir de, acho que 98, ele lança toda uma série de músicas novas que são as que tem hoje. E aí experimenta um monte de estilos diferentes. Então, de novo, existe um Jean-Michel Jarre original, com Oxígeno, com Rendezvous, por exemplo, So Look, tá? E existe um Jean-Michel Jarre a partir de 98. Então, outra característica típica, ele se reinventa. Não fica estagnado num ponto, ele sempre está criando algo novo. Mas, se vocês querem analisar bem a figura de Jarre, eu vou recomendar para vocês assistirem a algum dos tantos concertos que ele faz. Tá? Normalmente ele faz concertos pelo mundo, assim, multitudinários, abertos geralmente porque não dá para concentrar o público dele num lugar fechado. Geralmente são eventos gigantescos e geralmente tem uma característica muito interessante, que são concertos direcionados para uma mensagem de paz ou de união. Ele fala que faz os concertos em lugares que são críticos ou, às vezes, com inovações tecnológicas como o último que fez, Starmus. Também. O outro dia estava passeando por internet e de repente YouTube me avisa: Jean-Michel Jarre ao vivo em Starmus, em Bratislava, na Eslovênia. E aí você via, quando vocês pegam depois o vídeo, vocês vão ver, a clássica figura do mago, ou seja, Jarre começa o concerto tomando controle do laboratório dele, ou seja, ele chega e ele tem na frente dele toda a bateria de instrumentos eletrônicos e de o que a gente pode imaginar. A gente nem sabe o que é aquilo. É tanto botão, é tanta alavanca, é tanta coisa que você não sabe o que faz cada coisa lá, mas é todos os painéis de controle em volta dele, com o qual ele controla tudo. Sempre acompanhado por, isso é muito importante, assistentes do mesmo nível dele, digamos assim. Se bem que é muito difícil o mesmo nível de Jean-Michel Jarre, né? Embora em Bratislava ele conseguiu. Mas primeiro, Claude Sannard, que é o baterista, percussionista, etc., que sempre está com ele. Mas para Bratislava ele escolheu a Giscard Chase, maravilhosa, espetacular, que fez a trilha de som de Heartstoppers, tá? Que arrebenta no show, né? Então ele começa e você vê que ele está no controle de todas as coisas. Mas que interessante, ele não tem problema em dividir esse controle com outros que servem de apoio para ele. Porque depois, Sannard geralmente sempre fica na retaguarda porque ele não se apresenta. Mas ele sempre tem junto algum músico espetacular que, por exemplo, no concerto das Pirâmides, na virada do milênio, foi Natasha Atlas, uma das melhores cantantes árabes, tá? E agora era a Giscard Chase. Então a gente vai vendo como ele controla tudo. Um espetáculo dele envolve as pessoas. Por exemplo, quando ele vai para executar Falling Down, dá para ver, porque as câmeras permitem, quando ele começa a pedir para as pessoas que batam palmas e todo mundo vai atrás. Então nós temos que entender aqui que não estamos falando de um cantante de pagode ou de funk ou de rock que está tendo um público jovem e super agitado. Não, estamos falando de um músico que faz música eletrônica. Não é a coisa mais comum do mundo. Entretanto, todo o mundo responde exatamente como ele quer. Ou seja, o controle dele da plateia é absoluto.
E sempre se divertindo, porque você olha para ele e ele está sorrindo, ele está interagindo com o público, normal. Antes era muito mais chato, quando era mais novo era insuportável, mas agora que já tem mais idade, ele está super cômodo. Tá? E aí, a cereja do bolo, naturalmente, é quando no meio do espetáculo ele coloca tá, no cenário a Brian May, o lendário guitarrista do grupo Queen. Ou seja, era um monstro sagrado atrás do outro. E sem medo, ou seja, ele vai tocando com Brian May, né? Primeiro toda uma parte do centro e depois ele termina o espetáculo junto. Então ele interpreta A Máquina do Tempo, que é um tema lindíssimo dele. Só que aí ele vai com a harpa laser e com Brian May na guitarra. E dá para ver como um vai cedendo espaço para o outro, sem medo nenhum, ninguém tenta parecer mais que o outro. Brian May também é outro espetacular, né? Mas é muito mais normal, digamos assim, é um roqueiro. Né? Então, quando vocês analisam aqui, vocês têm todas as formas da magia. Ou seja, você tem o mago que cria o próprio instrumento dele, cria tudo o que ele precisa e depois vai modificando o ambiente onde ele está. Ou seja, cada recital de Jarre tem uma finalidade. Por exemplo, Water for Life foi precisamente para tratar o tema da água. Estarmos agora era para tratar de toda a parte de tecnologia, de inovações e como isso vai afetar o mundo. Então você vê que não é só o prazer estético, sem contar, claro, o que é o espetáculo dele junto com todos os lasers, né? E fogos de artifício, tudo. Que é uma imersão. Eu vi assim, um dos temas que eles gravaram com uma câmera no meio do público. Tinham câmeras no meio do público e os drones, né? Mas só ver uma tela é impressionante. É uma sensação de imersão com a música dando volta, tudo é assustadora. Imagino que deve ter sido estar lá. É um momento mágico, é irrepetível. Para mim, assistir desde o meu escritório, estava sentado no meu escritório tranquilo. Já foi uma coisa única. Não imagino que deve ter sido estar lá, junto com todo mundo, né? Quando vocês procurem alguém para ser o ideal de mago, por exemplo, de maga, sempre tentem buscar essas características. Não necessariamente alguém dogmático, alguém que consiga modificar as coisas, consiga criar o que ele quer e principalmente consiga transmitir. Tá bem? Isso naturalmente para certos tipos de magos. Se vocês querem ir para outros lados mais pesados, mais densos, naturalmente tem outros, né? Tem magos que vão para o lado negro e são fantásticos. Basta ver, por exemplo, esse Ben Caim. Para quem gostar de mago negro. Mas para o tipo de magia que eu faço, Jarre é o centro. Sem contar, obviamente, da energia, né? O garotão aqui tem 75 anos. Então, venho fazendo isto há 50 anos e espero que siga outros 50 também. Assim que, bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não fazer muito extenso, né? Mas queria passar esse dia para vocês. Vocês me perguntaram, Jorge, qual é o mago que você serve de exemplo para você? E, bom, é ele. Tá bem? Busquem sempre alguém que inspire vocês e que deixe vocês bem. Que depois que vocês assistirem algo dessa pessoa, se sintam bem, positivos, com vontade de sair pelo mundo falando e fazendo coisas melhores. E com isso, pessoal, vou encerrar o vídeo. Como falo sempre, muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. E deixem as suas perguntas. Se gostaram, dê um like, apertem a campainha, inscrevam-se no canal. Se a Deus e outros estão de acordo, nós nos encontramos no próximo vídeo ou em algum podcast. Tá bem? Super abraço a todos.